Boa tarde, meus amigos. Boa tarde. Que coisa boa. A gente fica assim ofegante, mas é de alegria, né? Meus queridos, dizíamos ontem que esses momentos dos nossos congressos, eles são realmente muito especiais para nós. Porque também são momentos em que nós compartilhamos a nossa visão com vocês, que são nossa família, que são os companheiros de trabalho. São momentos em que nós prestamos contas de algumas coisas. E lembram que no congresso passado nós conversamos um pouquinho sobre as ações da nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul? Lembra ou não lembra? Pois é. Eu tenho algumas notícias para dar para vocês. Vocês querem a boa primeiro? A boa notícia é que a gente só tem notícias boas para dar. Do congresso de 2017 para cá, o nosso programa Conte Mais, aquele que trabalha a educação dos sentimentos, a educação integral de crianças e jovens através da contação de histórias e de uma forma que ela é supra-religiosa e, portanto, atua em todos os espaços que a sociedade nos permite, ele atendeu diretamente com nomes catalogados, com as histórias que foram contadas, em torno de 150 mil crianças e jovens. Nós avançamos na nossa atuação em algumas escolas em que estudam crianças que foram objeto da perda do poder familiar, porque os pais estão no sistema prisional ou porque vivenciaram circunstâncias de abuso, de dependência química, que lhes fez perder a condição de educados nesse momento. E a gente tem tido muito bons resultados. Eles inclusive vão à nossa sede da Félix e estão conosco periodicamente. A gente busca, leva para lá, conta histórias, faz atividades educativas, se alimenta espiritual e fisicamente junto com eles. E avançamos. Nós hoje estamos fazendo um esforço especial para cumprir aquilo que Allan Kardec anunciou como sendo a quarta fase da propagação do Espiritismo, a influência sobre a ordem social. Então, nós estamos nesse momento, a nossa Félix, com assento e trabalho efetivo em 12 conselhos de direitos. Isso significa que nesses 12 conselhos, estamos falando, por exemplo, do Conselho Municipal e do Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho de Idoso de Porto Alegre, que está se estruturando, e nós já temos projetos voltados a essa atividade, inclusive um projeto voltado à longevidade e espiritualidade, que nós estamos treinando as pessoas para cuidarem dos cuidadores, para fortalecer aqueles que cuidam dos nossos idosos. Conselho de Assistência Social, Conselho Antidrogas e vários outros. E nós atuamos não de maneira a levar a doutrina espírita com a sua nomenclatura ou fazer qualquer tipo de imposição dos nossos princípios, mas com uma vivência prática e uma influência ética que possa conviver com todos os partidos políticos, com todas as correntes de pensamento, sempre de maneira a pacificar e a trazer saúde a essas relações. Estamos avançando. Já estamos pensando em espaços Conte Mais, sabe onde? Dentro dos presídios do nosso estado. Mas para crianças, jovens, sim. Porque hoje as famílias vão visitar os nossos irmãos que estão presos. Assim como Jesus indagava, né? E orientava que fizéssemos. Só que o dia de visita das crianças é o mesmo dia de visita das esposas, dos esposos.
E o único lugar, às vezes, que as crianças têm para ficar é onde a visita íntima está ocorrendo. Mas se nós conseguirmos avançar nessa iniciativa, e termos estado nisso, inclusive lançando ideias do Conselho Penitenciário do nosso estado, as crianças vão ter contato com o quanto mais, em vez de serem submetidas a isso. Podem nos dizer que esses desafios eles são grandes demais, nós não achamos. Porque nós não estamos sozinhos, como Jesus nunca esteve. Então existe uma pauta de trabalho constante que nos traz significado às vidas e que a gente compartilha com vocês com muita alegria. Porque o simples fato de terem se inscrito para esse evento nos dá o potencial de realizarmos muito. Nós temos aqui próximo de 3.000 pessoas. Mas o alcance do nosso evento será de 100, 200 mil pessoas. Durante esses dias, mas também nos dias que se seguirão. O nosso Godinho que está conosco aqui, que tem uma vivência farta do movimento espírita internacional, não é, meu irmão? Se eu mentir, por favor, tu me corrige. Pode me desmentir na frente de todo mundo que gaúcho é assim mesmo. Mas há lugares no mundo em que não existe centro espírita. Há lugares em que não existe nem livro espírita. Mas alguns desses lugares já têm internet. E essas pessoas não podem estar conosco aqui fisicamente. Muitos são inclusive brasileiros que, vivenciando o nosso compromisso de oração do mundo, pátria do Evangelho, estão se espraiando pelo ódio, levando essa centelha no coração do Consolador prometido. E tanto para fortalecer esses nossos irmãos que estão no fronte, como para acolher e consolar muitas almas que ainda nem conhecem a doutrina espírita, nós realizamos eventos como esses. Eles não são só para inscritos aqui. Mas eu precisava agradecer em nome da família espírita gaúcha, porque eu sei que muitos fizeram sacrifícios, parcelaram, né, o valor da inscrição, se privaram de algumas coisas, e a gente fica pensando, estará o movimento espírita se elitizando, selecionando apenas alguns? Não, nós estamos reunindo aquilo que todos possam entregar, a fim de que possamos alcançar um número ainda maior. Então, eu quero agradecer em nome das 200 mil pessoas que vão se beneficiar diretamente do conteúdo do 10º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, a cada um de vocês, porque foi só um auxílio que vocês nos prestaram que nós conseguimos fazer isso. Obrigado, irmãos. Obrigado. Se a dor campeia por aí, como dizem os gaúchos, a caridade campeia ainda mais. Então, queríamos prestar contas e perguntar a vocês se nós devemos continuar. Sim. A frase que eu mais tenho dito pelos corredores do Congresso, quando as pessoas têm nos abraçado e dito que bom, parabéns, vamos trazer alguma correção, alguma sugestão, todas as vezes a gente diz, não, nós apenas somos parte, servimos, liderando uma grande equipe, porque nada nós podemos fazer sozinhos. Mas quando nós reconhecemos toda a terra como nosso campo de trabalho, nós precisamos de ainda mais equipe. Então nós perguntamos a vocês se devemos continuar, porque nós não continuaremos sem vocês. Não desistiu, não é? Então tem um hashtag que eu gosto muito também, que a gente abrevia em TNJ, conhece? Que é hashtag
Estamos juntos. E eu queria perguntar para vocês: estamos juntos? Bora? Partiu a deliberação? Muito bem. Então, queremos dizer a vocês, meus amigos, que há vagas nas nossas equipes. Nós estamos sempre buscando mãos, corações, mentes, experiências para contribuírem conosco. E como essas ações elas precisam ser permanentes e progressivas, vocês já conhecem um programa que nós criamos para isso, que é um programa em que cada um nos auxilia e a gente devolve isso em benefício à humanidade. Chama-se programa Amigos da Férias. E queremos apresentar àqueles que nunca viram. Depois a gente vai concluir essa breve fala, também trazendo para vocês alguns aspectos do nosso programa Amigos da Férias, que é o que tem permitido, com outros apoios, que nós possamos avançar de uma forma tão efetiva na destruição do materialismo. Então, pedimos aos nossos irmãos ali na mesa que rolem para nós, Amigos da Férias. Vivemos um momento de transformação. Em todo o mundo, há movimentos pela paz, pelo amor, pela justiça e pela caridade. Todas essas ações vencem dia a dia o egoísmo e o orgulho. Para fazer parte desta mobilização e participar ativamente da mudança que queremos ver no planeta Terra, há muitas maneiras de ajudar. Uma delas pode começar aqui. Convidamos você a se tornar um amigo da Férias, com uma colaboração mensal a partir de R$25. Você terá acesso ao canal Férias TV. São palestras, seminários, congressos, entrevistas e outros conteúdos exclusivos para o seu aperfeiçoamento e enriquecimento moral. Tem material para assistir onde, quando e quantas vezes quiser, unindo praticidade e economia financeira. Ao aderir ao programa Amigos da Férias, você terá a oportunidade de promover a fraternidade, a assistência e promoção social espírita e ainda disseminar valores morais positivos. Além de ter acesso aos vídeos da Férias, você também poderá contar com outros benefícios. Contribua mensalmente com o valor a partir de R$100 e receba periodicamente em sua casa as edições da revista A Reencarnação e do jornal Diálogo Espírita, juntamente com os lançamentos da editora Francisco Spinelli Férias. A partir do terceiro mês de adesão, você ainda vai poder frequentar gratuitamente os eventos estaduais e congressos promovidos pela Federação. Faça parte dessa grande família e contribua para a manutenção de nossas atividades. Una-se a Férias, que há quase 100 anos trabalha para a difusão do espiritismo e a unificação do movimento espírita no Rio Grande do Sul. Jesus é um socorro do céu para dar na sua mensagem e denunciar o desespero dos homens. É uma das formas que nós encontramos de viabilizar a continuidade e a ampliação dessas ações. Deu até saudade, o pessoal vai lembrar. Viram a imagem do nosso ônibus, do Conte Mais ali? Que apareceu de relance? Ele é a nossa unidade móvel de contação de histórias. E percorre o estado todo aí, uma série de atividades. Mas o ônibus desencarnou. Estava bem idoso. Aí ele já...
Aliás, a gente já pediu um novo. Ele veio outra vez destinado para a Receita Federal do Brasil, pela utilidade pública da nossa instituição. Nós já pedimos um novo, estamos aguardando, e quando chegar a gente quer reformar e fazer um outro ônibus do Conde de Mais. Não vai chegar. Então, a gente tem buscado sempre os meios e as formas de realizar isso. Então, o ônibus vai reencarnar. Adorei. Vai encontrar com vocês. Com certeza. Meus queridos, continuemos. Aqueles que puderem colaborar conosco com o seu tempo, com o seu trabalho. No nosso estande institucional, ali na nossa área administrativa, nós temos voluntários que estão aguardando, habilitados para recebê-los já no nosso próximo intervalo, hoje à noite, amanhã, e informar sobre as possibilidades de trabalho na nossa instituição, como se somar a isso, e informar sobre esse programa, que é o programa Amigos da Fé, inclusive fazer a adesão a esse programa conosco, a fim de que a gente possa ampliar essas ações. É o que a gente compartilha e pede humildemente a cada um de vocês: nos ajudem, porque juntos nós podemos muito mais. A frase que encerra o vídeo é da obra Paulo Estevam: Jesus é um socorro do céu. Tardar na sua mensagem é delongar o desespero dos homens. Não tardemos, queridos amigos da Fé. Muito obrigado pelo carinho de vocês, e o nosso pessoal aguarda vocês lá com muito carinho também. Bom, beijo no coração. Convidamos agora a vice-presidente de Unificação e diretora da Félix Editora, Maria Elizabeth Barbieri, e o autor da Félix Editora, Sérgio Lopes, para realizarem o lançamento de mais uma obra. Vai tirar o livro em nós? Editora. É lançamento. É lançamento que tirar. Tá certo. Vai ficar gravando. Meus irmãos, minhas irmãs, é tão bom a gente poder ver vocês de vez em quando, né? Porque estamos lá no prédio das oficinas também e vemos metade do culto por dia. Mas agora nós estamos aqui para cumprirmos uma tarefa muito especial, quanto prazerosa para todos nós. A editora Félix, a Félix Editora, ela é um patrimônio, sabe de quem? De vocês, exatamente, do movimento espírita do Rio Grande do Sul. E nós temos uma alegria imensa de estarmos por hora merecendo a confiança de vocês para conduzirmos esta editora através dos seus lançamentos, da formação de autores, das ações de formação de leitores. E nós temos aqui o Sérgio. O Sérgio, este companheiro que, além de ser um dos pupilos do Spinelli, porque o Spinelli, vamos combinar que ele solicita bastante, né, Sérgio? Bastante. Quando a nossa editora estava dando os primeiros passos, lá no início da década do ano 2000 ali, o Sérgio trouxe a primeira semente que continua produzindo muitos bons frutos. Vocês lembram da primeira obra deste autor? Sim. Luína não está aí, Liz Moraes. Pena que a Luína não está. Depois, quando a editora já estava entrando numa fase assim, jovem, mais pujante, o Sérgio veio e nos trouxe uma outra semente. Lembram qual foi? O Código do Monte. E o Código do Monte se transformou numa árvore viçosa, frondosa, com
nossa editora já entrando na maturidade, uma maturidade produtiva, o Sérgio então nos entrega uma outra semente. Aqui está. Do semeador aos talentos. Este livro, ele é apresentado pela nossa querida Heloína da Silva Lopes, irmã do Sérgio. Uma das autoras da coleção Contimais. Fez a organização, a atualização dos livros de Contimais. E ela disse que a escrita do Sérgio, ela tem algumas características. Ele escreve de uma forma simples. Vocês concordam? Ele escreve de uma forma atraente. É verdade? Ele escreve de uma forma profunda. Pois é. Então, estas características estão nesta obra. E mais uma, ela cita, ele escreve de uma forma emotiva. A gente se emociona quando lê as obras do Sérgio. Obrigada. Que sábias palavras. Então, é com Os comentários todos gravados. Com alegria, que a FERGS Editora lança no 10º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, do semeador aos talentos. E eu vou, então, neste momento, deixar que o nosso autor, ele próprio, fale desta obra que começou ali com alguns artigos no site da nossa federativa, né, Sérgio? E que, de repente, a inspiração veio em catadupas. E aqui está a obra. Meu amigo querido, muito obrigada. Que Jesus retribua. Está emocionado. Bem emocionado. Eu acho que os pais abraçam ele, né? Eu agradeço, sou eu, na verdade, o grande beneficiado, sou eu, na verdade, aquele que tem a maior alegria de poder ser um colaborador deste trabalho que, conforme o Gabriel falou, nós não temos as proporções. Francisco Spinelli é este mentor espiritual permanente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que desde o início da nossa caminhada como espírita já está supervisionando estes passos que são os mais importantes para o movimento espírita, particularmente do Rio Grande do Sul. E eu quero agradecer à Federação Espírita do Rio Grande do Sul a confiança desses anos todos, porque através destas etapas nós vamos também nos transformando, nos renovando, passando por dificuldades, por transformações importantes, mas temos sim, é verdade, o compromisso de manter esse trabalho como um trabalho totalmente de doação, cujos benefícios e resultados sejam realmente revertidos para o movimento espírita, pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e que ele possa ser efetivamente aproveitado por todas as pessoas. Essa obra do Semeador aos Talentos, ela é, na verdade, uma continuidade da inspiração que nos chegou através do trabalho do Código do Monte. Porque quando estudamos realmente Jesus, cada um dentro da nossa área de atuação, nós vamos nos surpreendendo com a novidade da vez seguinte. Quando examinamos essas duas parábolas, a parábola do semeador e dos talentos, recentemente, tivemos uma impressão, uma interpretação um pouco diferente daquela que já havíamos reflexionado, refletido há tempos anteriores. Então, neste trabalho, para vocês que ainda não leram,
existe uma tentativa de poder interpretar as colocações de Jesus sob o ponto de vista do nosso território interior, sob o ponto de vista da nossa vida interna. O que Jesus continua nos ensinando dentro da sua sabedoria para que a gente consiga traduzir isso na nossa vida prática? Aonde que Jesus se insere hoje naquilo que a gente pode aproveitar para a nossa vida comum? Não mais como uma mensagem religiosa ou filosófica que a gente admira e acha bonito, mas como que eu posso utilizar isso aí no entendimento da minha vida e tornar isso prático? Então esse foi o desafio do semeador aos talentos. Eu espero que vocês gostem, e à medida que nós formos sabemos que uma obra, ela se desdobra ao longo dos anos. Até há pouco eu estava conversando com muitas pessoas, com muitos de vocês, e sabendo que os grupos de estudos vão se multiplicando em todos os rincões, em todos os estados do Brasil e mesmo fora daqui. E esse roteiro de estudo, então, vai fazendo esse efeito multiplicador, que é o que nos fala a parábola dos talentos. Então, eu fico muito agradecido, eu quero que o público agradecer à Federação Espírita do Rio Grande do Sul, o carinho de vocês por todos esses anos, e que Jesus possa continuar nos inspirando, para que possamos ser merecedores de continuarmos como instrumentos desta grande tarefa, que é a tarefa de tornar o nosso mundo interno e o nosso mundo de convivência, onde nós habitamos, como um mundo melhor. E que Spinelli receba daqui, da onde sabemos que ele tem o seu coração gaúcho ainda palpitando na espiritualidade, o nosso muito obrigado. Convidamos todos a instalarem o aplicativo do 10º Congresso através da loja de aplicativos do seu telefone, pesquisando por Macadu. A programação do evento estará disponível, bem como as avaliações das atividades do Congresso. Compõem a mesa deste painel a vice-presidente da União Municipal Espírita de Candiota, Fernanda Westphal, a presidente da União Municipal Espírita de Alvorada, Luciane Bandeira, e o presidente da União Municipal Espírita de Camaquã, Dario Lemos. Daí você jogou naquela cadeira.
No livro do Semeador aos Talentos, Sérgio Lopes esclarece-nos que a maior parte das pessoas não vive a própria existência porque não olha para dentro de si, antes ao contrário, assiste aos acontecimentos em torno. Por conta disso, não regula seus pensamentos e emoções e sim deixa-se regular pelos fatos externos. É como um estado de sono da consciência que adormecida não tem condições de discernir e de escolher. Absorve o que o mundo lhe traz sem capacidade de saber a qualidade do que recebe. Ouviremos agora Sérgio Luiz da Silva Lopes, que abordará o tema A Educação Integral como Elemento de Harmonia na Sociedade. Sérgio Lopes é médico, psiquiatra e psicoterapeuta, especialista em psiquiatria pela Associação Médica Brasileira e Associação Brasileira de Psiquiatria, exercendo a profissão em Pelotas, Rio Grande do Sul. É trabalhador do Lar Espírita Assistencial Irmão Fabiano em Cristo, em Pelotas, e conferencista nacional e internacional. Fundador e médico da Associação Médica Espírita de Pelotas, autor dos livros Leis Morais e Saúde Mental, O Código do Monte, O Cérebro Triunfo a serviço do Espírito e do Semeador aos Talentos. Senhoras e senhores, Sérgio Lopes. Boa tarde a todos, então, dando continuidade às nossas atividades. Vamos fazer agora algumas reflexões em torno dessa temática tão importante que fala a respeito da educação. Em torno desse tema, educação com Jesus, a educação integral como elemento de harmonia e equilíbrio social, nós temos muitas coisas que nós podemos refletir, mas o ponto de partida que nós queremos, nesse momento, sugerir para a nossa reflexão, nos fala dessa questão fundamental que Kardec propõe ao Espírito de Verdade, no item 625 de O Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os Espíritos respondem com a resposta mais curta do Livro dos Espíritos: Jesus. Se Jesus é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, significa que Jesus, ele é um modelo possível de ser seguido, de ser acompanhado. Muitas pessoas entendem Jesus como um modelo inalcançável, como um modelo que não pode ser atingido, porque seria como uma espécie de Deus que está fora das nossas cogitações, está fora das nossas possibilidades. Mas não é o que diz o Livro dos Espíritos. O Espírito de Verdade nos fala que Jesus é um modelo a ser seguido. Portanto, ele pode ser alcançado, ele pode ser percebido pela nossa consciência, pelas nossas condições mais humanas. Jesus, ele é o tipo que chegou à humanidade através dos potenciais mais divinos que ele apresentava, mas ele é um modelo para a humanidade, ele é um modelo a ser seguido. Esse é um ponto muito importante de dizer, que a partir de agora eu quero convidar vocês, através de vários autores, para vermos quais são esses níveis que já estão dentro de nós e que podem ser desenvolvidos para nós avançarmos daquilo que nós temos de mais primitivo, de mais natural, para aquilo que ainda seja um terreno, um campo virgem, que ainda não foi desenvolvido. A educação integral, quando nós falamos, ela se refere ao que comumente nós chamamos de um processo de evangelização. E eu quero dizer para vocês que esse tema da evangelização, o tema do evangelho,
ele é um termo já bastante castigado, que a gente usa muito frequentemente, a gente usa muito comumente, e que nós podemos estar correndo o risco de perder o significado, o sentido mais importante e mais profundo que ele pode nos oferecer. Como tudo que nós falamos demais, fica num plano mais teórico e nós perdemos a noção de significado profundo. Então, o termo evangelização, evangelho, é comum que ele esteja já num plano de incompreensão e que a gente pode desenvolver um pouco mais. Para muitas pessoas, evangelização é uma espécie de processo de angelitude. Como se fosse um trabalho que nós temos que fazer para deixarmos de ser humanos e nos tornarmos uma espécie de santos. Tem muito curso para santo aí, curso rápido para santificação. E é importante lembrar que os santos, eles talvez não sejam exatamente o protótipo da figura que a mente humana constrói. Na história dos santos, nós vemos indivíduos extremamente humanos. O que constitui a santidade é a proximidade com o humano e não a distância com o humano. Os seres humanos que realmente mereceram essa designação foram aqueles que estiveram mais próximos do mundo, do humano, da natureza primitiva e tiveram prerrogativas mais evoluídas que nos souberam servir de exemplo. Para esses níveis, nós precisamos compreender pelo menos 3 etapas do nosso desenvolvimento para atingirmos uma educação integral. E vamos pegar alguns autores, começando por um autor muito pouco estudado no nosso meio, apesar da importância dele para entendermos o pensamento de Allan Kardec, que é de Johann Pestalozzi. Pestalozzi foi um mestre de Allan Kardec. Allan Kardec, quando codifica o Espiritismo, ele já terá passado pela escola de Verdun, na Suíça, e percorrido o Instituto de Pestalozzi, passado pelas suas fileiras educacionais. Pestalozzi, entre outras coisas, desenvolveu um método pedagógico sem ser espírita. Pestalozzi era protestante, né, de família cristã, e ele tinha uma ideia do ser humano, uma ideia muito positiva do ser humano. E ele nos falava que o ser humano ele está constituído em 3 estados, 3 níveis de estados emocionais, psíquicos. Ele nos fala inicialmente de um estado natural, o primitivo, um segundo nível de um estado social e um terceiro nível de um estado moral. No estado natural, ele nos fala da criança. Para Pestalozzi, toda a criança ela nasce boa em origem. Ele tem uma ideia de que o ser humano nasce bom, como uma semente com todos os potenciais para desenvolver a sua bondade. E é muito interessante Pestalozzi, porque quando ele fala dessa capacidade inata da criança, com uma bondade espontânea, com uma tendência a uma bondade espontânea, ele nos fala também que a matriz da religiosidade ela nasce desta interação da criança com o seu ambiente, principalmente quando na sua relação com a sua mãe. Então, para Pestalozzi, a religiosidade, naquilo que ela tem de mais terna, de mais sensível, ela passa pela relação da criança, principalmente com a sua mãe. Uma mãe amorosa, uma mãe afetiva, ela tem mais condições de fazer com que uma criança detone as suas riquezas, os seus potenciais inatos. Isso estamos em Pestalozzi. Isso é muito interessante, porque se nós fizermos uma revisão histórica dos indivíduos que foram amorosos,
na história da humanidade, nós encontraremos sim um registro de mães amorosas. A começar por Jesus. A começar pelo próprio Cristo. Né? A sua relação com Maria, dentro daquele contexto que nós sabemos que nos foi relatado pela história. E tantos outros, Chico Xavier, enfim. Há realmente uma convergência de coincidências em torno dessa questão. Mais adiante, alguns autores irão falar desta relação de intimidade primordial na constituição do psiquismo humano, como muitos autores, entre os quais, por exemplo, mais modernamente, Donald Winnicott, psicanalista inglês, que nos fala destas relações em que a criança, quando ela é acolhida na sua naturalidade, na sua espontaneidade, ela irá desenvolver os seus potenciais mais importantes. Então, para Pestalozzi, já ao seu tempo, ele nos fala que num processo educacional é preciso que haja algum tipo de ambiência, e agora, então, quando falamos mãe, podemos traduzir isso para mãe, pai, familiares, família, ambiente, ou quem cumpra essa função. Para Pestalozzi, é necessário que o cuidador seja como uma espécie de jardineiro, que, dependendo da habilidade do jardineiro, ele irá oferecer as condições para que aquela semente, naquele território, tenha as melhores condições para se desenvolver. Esse é Pestalozzi, nos falando, portanto, desse primeiro nível da natureza humana, que é uma natureza inata, que procura satisfazer as suas necessidades básicas. É o homem primitivo. E quando falamos do homem primitivo, não estamos falando do homem atrasado, estamos falando do homem natural. Logo após ele fala do estado social, dizendo que as relações mais primitivas, mais inatas, elas precisam de regulação. E essa regulação, ela só se dará através do convívio na sociedade. A sociedade e essas relações sociais têm por função fazerem uma metabolização e um processo de filtro dessas tendências primitivas e fazerem com que a gente consiga amadurecer aquilo que era mais primitivo e traduzir na convivência humana. Se esse processo ele for bem conduzido, ele estiver num encaminhamento satisfatório, diz Pestalozzi, que nós chegamos e alcançamos o chamado estado moral, que é uma espécie de culminância de estruturas que já estão dentro de nós, esperando para serem detonadas, potências internas que podem surgir a partir daquilo que nós já trazemos. Então aí ele nos fala da nossa relação com Deus, na espiritualidade. É muito importante retornarmos ao estudo de Pestalozzi, porque para que nós entendermos o pensamento de Kardec, fica mais fácil entendermos como Kardec chegou ao estudo das leis morais, partindo deste entendimento que Pestalozzi já fazia antes da codificação do Espiritismo, portanto, no ensinamento de Kardec. Quando Kardec lança o Livro dos Espíritos, ele nos fala desses três níveis também das leis morais. E nós encontramos uma correspondência em três leis morais de Kardec com o primeiro nível, que é o nível natural, o nível mais primitivo do ser humano, aquele que alicerça a nossa vida na Terra. E as leis morais que estão, nos parece, melhor relacionadas a esses níveis é a lei de reprodução, lei de conservação e lei de destruição. Avançando para o estado social de Pestalozzi, nós vamos encontrar em Kardec lei de sociedade, lei de progresso, de igualdade, de trabalho e de liberdade. E são exatamente as leis morais que regulam a nossa vida no nosso ambiente, no nosso presente, no mundo onde nós vivemos. É curioso que se aquelas três primeiras leis nos falam mais de um relacionamento
do ser humano com a sua sobrevivência psíquica no mundo físico, essas outras nos falam mais da nossa relação com o nosso semelhante. E o estado moral tem, então, nas leis morais, uma correspondência, pelo menos sugestiva, da lei de adoração, lei de justiça, amor e caridade e da perfeição moral, que seriam leis morais mais relacionadas a níveis espirituais. Então, a doutrina espírita, então, com Kardec, já nos fala de um modelo educacional para o ser humano. Porque, se através das leis morais nós vamos entender que existe um funcionamento dentro da lei natural que nos regula a nossa vida na Terra, nós, pelo menos, podemos pensar em 3 níveis importantes para nós observarmos na nossa vida e na vida de relação. A relação minha comigo mesmo, com o que eu tenho de humano. O que tem no humano? Tem reprodução? Sim. O que tem na reprodução? Sexualidade. É um primeiro nível fundamental do nosso relacionamento conosco mesmo. Ele não pode estar fora do processo da educação. Sexualidade tem que estar incluída. Conservação, descrição, nascimento e morte, a nossa biologia, a nossa vida na Terra, a nossa vida com o nosso físico, enquanto corpo, enquanto vida material. Na educação espírita, nós precisamos incluir todos esses elementos e eles não podem estar apartados das nossas cogitações. E assim por diante com os demais. Mas um terceiro autor veio ao nosso socorro, mais recentemente, através da psicografia de Chico Xavier, que é André Luiz. André Luiz, no livro No Mundo Maior, ele irá nos falar de um sistema de entendimento, principalmente no 3º e 4º capítulo do livro No Mundo Maior, que nos fala da casa mental. São orientações do benfeitor espiritual de nome Calderaro, em que ele nos diz que nós temos no nosso psiquismo uma espécie de um castelo de 3 andares, ele se refere assim, um castelo de 3 andares, aonde existe uma certa correspondência com níveis físicos do nosso cérebro, que poderia estar interrelacionado com o que nós conhecemos já do cérebro inicial, o cérebro intermediário e o cérebro frontal. André Luiz nos fala que isso é uma relação com o nosso aparelho mental, a nossa mente, o espírito encarnado em interação com o corpo físico. Nessa interação, ele chama que nós temos a nossa casa mental. E o que há na nossa casa mental? Um nível inicial do cérebro inicial, que é aonde estão situadas as experiências dos nossos impulsos automáticos. Portanto, a nossa instintividade, as nossas pulsões, aquilo que Freud falava das pulsões, né? Aquilo que nos move a existência física, a sexualidade, a pulsão de vida e também a pulsão de morte, estão situados particularmente nesse primeiro nível, que coincide inclusive com o estado natural de Pestalozzi e com as primeiras leis morais de Allan Kardec. Então é interessante para o nosso estudo vermos que esta cartografia, ela coincide entre esses vários autores. O autor principal eu vou deixar logo para depois, né? Logo no final, porque esse foi quem nos ensinou isso em Espírito e Verdade, através do exemplo. Nós vamos pegar algumas passagens dele que, no meu entendimento, na leitura que eu faço, principalmente nessa obra que eu trago agora para vocês, para mim, pelo menos, foi uma descoberta. Saber que Jesus já nos falava que a nossa natureza humana, do jeito que ela é divina também. Que não existe um divino depois do que somos, existe um divino
no momento em que nós já estamos, para daqui um pouquinho. Então, quem está dormindo agora, por favor, acorde. Vai começar. Adoro isso. Está vendo isso? Se mexe. No cérebro inicial, temos esse primeiro nível, o nível da instintividade, da sexualidade, da conservação, da nossa vida na Terra. O nível intermediário, localizamos o domicílio das conquistas atuais. É onde existe a vida de relacionamento, é o presente da nossa vida. É o que nós estamos falando, é o que nós estamos fazendo nesse estágio do nosso momento evolutivo. E o cérebro frontal, ou o andar superior da casa mental, ele está se referindo que é a casa das noções superiores. Então seria a nossa relação com aquilo que nós temos de mais evoluído, o nosso mundo moral, o estado moral, o estado superior, exatamente esse que nós estamos procurando atingir pelo nosso vir a ser da nossa existência. Então vamos lá, vamos fazer essa revisão, temos essa ideia de estudo. Aí está o nosso autor principal. Já ouviram falar dele? É um desconhecido para nós, pelo menos para mim. Porque cada vez que eu retorno a Jesus, eu conheço ele pela primeira vez. E aí eu vejo o quanto nós estamos ainda engatinhando, né? Pelo menos eu, em relação aos ensinamentos e à majestade desse Espírito que continua a trazer, através daquilo que ele nos ensinou e nos inspira ainda hoje, o aprendizado que nós necessitamos para a nossa felicidade. Quais são passagens de Jesus que ele nos fala do nosso primeiro nível, do nosso estado natural? Aonde foi que Jesus nos ensinou a educação integral quando ele esteve conosco? Porque, como vimos, Jesus ele não fazia palestras e nem escreveu livros, né? E ele também não tinha tempo. Ele era um exemplo vivo, né? E contava parábolas. E através dessas parábolas ele trazia os seus ensinamentos. Uma das passagens muito interessantes diz respeito a uma parte que é de João capítulo 4, versículo 9, que ele conta que Jesus saiu da Judéia e ele foi para a Galileia. E no caminho ele tinha que passar pela Samaria. E no caminho da Samaria, ele teve sede e ele parou lá perto de um poço. Os seus discípulos tinham saído para conseguir comida e ele estava sozinho ali. E uma samaritana estava pegando água no poço. E Jesus então pede para que ela lhe sirva água. E judeus, à sua época, não falavam com os samaritanos. Já havia, portanto, a divisão de castas, né? Onde o judeu não falava com a samaritana. E ela se surpreende quando Jesus então fala com ela. E ela diz então isso: como sendo judeu, tu me pedes de beber a mim, que sou samaritano? Ao que se segue, logo depois, Jesus diz assim para ela, mais ou menos, hashtag, como o pessoal está usando bastante, né? Se tu soubesses a água que eu tenho para te oferecer, que é a água viva, nunca mais terás sede. E ela então fica muito curiosa de ver aquele homem falando com ela. E ela diz, mas onde está essa água viva? Porque eu quero esta água para nunca mais ter sede. Ao que Jesus diz assim: chama o teu marido, para que eu possa ensiná-los a ter a água viva. E ela responde a ele: mas eu não tenho marido. E ele então segue dizendo: eu sei que tu não tens marido. Tu já tivesse 5 maridos. E o que tu tens atualmente não é o teu marido. Está lá, o Evangelho. E ela olha para ele assim: mas então tu és profeta, ou seja, descobrisse tudo, né? Ao que Jesus não
não se abala com isso. E fala que essa condição dela não é um impeditivo para que ela tenha a água viva, para que ela seja merecedora desse processo de diálogo e de comunicação. É a primeira vez na história que se sabe que alguém esteja trabalhando as diferenças sociais no nível mais profundo que se pode ter, que é o de igualdade. Jesus não fazia diferenças nenhuma entre uma escala de valores de quem pudesse ser mais importante ou menos importante na sociedade. É por isso que Jesus tinha muita facilidade de se comunicar com prostitutas, com indivíduos considerados de má vida, porque frequentemente Jesus observava que eram essas pessoas que estavam mais próximas de entenderem a sua mensagem. Ele não gostava muito era dos fariseus, dos doutores da lei, daqueles que tinham os conhecimentos religiosos. Então Jesus, quando se comunica com a samaritana, ele está se comunicando no primeiro nível, no nível da humanidade, no nível do estado natural, no nível dos instintos básicos. Ele está falando com a sexualidade humana do que ela tem de mais humana. Tu já tivesse 5 homens, tem mais um que não é, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de ir além disso. Isso para nós é tão importante, porque numa educação integral, o primeiro aspecto para nós evoluirmos na nossa condição humana é não reprimirmos a nossa sexualidade, é não criarmos escalas de valores nos nossos relacionamentos uns com os outros. Isso que Jesus está fazendo com a samaritana é o que nós temos que fazer na nossa relação com a gente mesmo e uns com os outros. Quando chega uma pessoa no centro espírita e diz assim, eu fiz um aborto. Não adianta chegar para a pessoa e dizer assim, mas tu vais ter agora que reencarnar 5 vezes, porque isso é um crime perante as leis de Deus. Isso não é questão. Isso não é Jesus falando para a samaritana. É necessário acolher essa situação para entender, mas qual é a tua dor? Qual é o teu problema? O que eu posso te ajudar? Em que eu posso ser útil? Jesus está nos ensinando a conversarmos nesse processo educativo com aqueles que nós poderíamos ter algum tipo de crítica em nível de igualdade. Mas agora, gente, uma parte muito polêmica do Evangelho que nos complica bastante, mas nos alivia bastante também. Porque Jesus tinha outras facetas de convivência com o humano que às vezes a gente procura evitar de falar, mas ela está no Evangelho. Olhem só essa. Jesus estava falando com os fariseus. Os fariseus estavam questionando algumas posturas dele, de fazer curas no sábado, de falar com prostitutas, de andar com pessoas de má vida. E ele então diz o seguinte: porque veio João o Batista, que não comia pão, nem bebia vinho, e dizeis, tem demônio. Veja só, João Batista não tomava vinho, não comia pão. Não sei o que ele comia, nem bebia naquela época. Né? Mas Jesus elogiou o Batista, dizendo assim, olha, o cara é assim, ele é vegano, assim, tipo, seria uma coisa, eu chegar e dizer assim, ele é vegetariano esse cara, né? E Jesus, pelo visto, era gaúcho, olha só. Veio o Filho do Homem, que come e bebe. Jesus. E dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos, pecadores. Está no Evangelho. Jesus comia e bebia a bebida e os alimentos do seu tempo. Ele não se ocupava, pelo menos no que diz o Evangelho, deste tipo de valor como o principal. No entanto, ele enaltece o Batista dizendo que esse se preocupou. De certo modo, fazendo até uma elogio, dizendo, olha, ele foi melhor do que eu nisso. O que Jesus está dizendo através disso? Que este não pode ser um valor no sentido de ser mais importante do que outros valores que precisam estar nas nossas cogitações. Então, não sei se alivia você sábado à noite, poder tomar um vinho, alguma coisa, não é campanha para isso. Não é essa a ideia. Não estamos fazendo a propagação de vício, não é isso. Mas estamos usando passagens do Evangelho para nos mostrar
que numa educação integral nós precisamos estar confortáveis com a nossa humanidade. Confortáveis com a nossa humanidade. Se eu tenho algumas necessidades biológicas da nossa vida, como que eu insiro isso dentro de um equilíbrio psíquico e de uma harmonia social? E como que eu transformo isso numa via de comunicação com os outros, de forma que eu não me transforme num juiz ou num fariseu moderno, que é aquela pessoa, no nosso meio nós vemos muito isso, que é cheia de regras e condutas morais para os outros, e que estabelece um código de comportamento ideal como uma maneira de espiritualização e evangelização. Isso não é espiritualização e não é evangelização. Pelo menos não coincide com o que Jesus está nos ensinando. Tem mais uma passagem muito interessante. Ele está novamente com os fariseus, que adoravam desafiá-lo, e ele propõe a parábola dos 2 filhos. Olha que interessante. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse-lhe: meu filho, vai trabalhar hoje na vinha. Respondeu ele: não quero. Mas em seguida, tocado de arrependimento, foi. Dirigindo-se depois ao outro, disse-lhe a mesma coisa. O filho respondeu: sim, pai, disse que ia, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Responderam os que estavam à sua volta: o primeiro. E Jesus disse-lhes então: em verdade eu vos digo que publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. Ele coloca que os indivíduos considerados de má vida não entendem essa mensagem espiritual no primeiro momento, mas como tem uma qualidade que o indivíduo vaidoso não tem, que é a humildade, que é estar próximo do humano, ele não vai no primeiro momento, mas depois a própria dor, a experiência da vida faz com que ele acorra às experiências que são mais importantes para o crescimento espiritual. E vemos assim. É comum que pessoas que nós muitas vezes não valorizamos sejam exatamente essas que mais rapidamente acorrem aos momentos que são solicitados, aonde existe o desespero, aonde existe um apelo de proximidade. E ao contrário também é verdadeiro. Todo indivíduo muito religioso, um indivíduo muito pudico, muito moralista, que está sempre se apresentando para ser um exemplo para os outros, normalmente, pela vaidade, ou por um tipo de narcisismo incomodativo, de arrogância intelectual, se distancia dos valores humanos. E Jesus é taxativo: as prostitutas e os publicanos vos precedem no reino de Deus. Esse é Jesus falando de igual para igual, um Jesus humano, um Jesus que propõe uma comunicação daquilo que nós estamos estudando dentro da nossa linguagem que chamamos de educação integral. Então vemos, portanto, que nesse primeiro andar da nossa relação, nós temos a relação conosco mesmo, que diz respeito ao nosso estado natural, como vimos em Pestalozzi, as leis morais de Allan Kardec, e que também nos fala na questão 75 um outro item muito interessante, porque quando a gente fala desta questão, muitas pessoas entendem mal e dizem assim: mas nós entendemos com a doutrina espírita que nós temos que superar os nossos instintos, como se o ser humano pudesse deixar de ter instintualidade, como se ele pudesse deixar de ter pulsões, quando na verdade não é disso que a doutrina espírita nos ensina. É muito mais em transformar, é muito mais em transcender e ir além do que de suprimir e de abolir etapas que fazem parte da nossa função mental. Então ele pergunta na questão 75: é acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? E os espíritos respondem que não,
O instinto, ele existe sempre, mas o homem a despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia, algumas vezes com mais segurança do que a razão, nunca se transvia. É aquilo que acontece quando nós estamos nos relacionando uns com os outros, e a gente costuma dizer assim, mas instintivamente eu senti tal coisa. É uma percepção fina que nós somos capazes de ter nos relacionamentos, porque é uma herança que nós temos no nosso processo evolutivo, que está gravada dentro de nós e que não convém que a gente se esqueça e que a gente se distancie destes potenciais. O segundo andar da nossa relação, portanto, com os outros, como vimos, o estado social, das leis morais, que Kardec já nos cita, e também os vários aspectos da sociedade, do progresso, da igualdade, do trabalho e da liberdade, que são esses níveis de relacionamento que nós estabelecemos. Por quê? Porque não há como nós evoluirmos, nós nos desenvolvermos, a não ser através da relação uns com os outros. Aquilo que o Haroldo falava na parte da manhã, né? Que este trabalho, né, ele é um trabalho no qual nós somos o protagonista. E é através do humano, né, ou da convivência na matéria, que nós vamos lapidar, que nós vamos burilar estes potenciais que estão em estado bruto dentro de nós. E nesse nível, nós então recorremos a essa passagem que o nosso irmão Godinho, já na abertura do evento da nossa federação, falou bem no início da sua fala, e que é uma das parábolas que nós estudamos no livro que estamos lançando, que é a parábola do semeador. Então, neste nível, nós temos, como em todos os ensinamentos de Jesus, uma vivência de todas as possibilidades da nossa semeadura. Mas queremos chamar a atenção apenas para o início da parábola do semeador, nesse momento, para uma reflexão breve. Quando Jesus diz assim: naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele logo reuniu-se grande multidão, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear. Se nós ficássemos só aqui, já teria matéria para o encontro inteiro do fim de semana. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa. Aqui já existe um ensinamento do nosso nível de relação com os outros. Para nós evoluirmos, nós precisamos sair de casa. E é tão difícil sair de casa, porque muitas vezes casa não é apenas o lugar físico onde nós moramos. Frequentemente, casa significa o lugar mental dos nossos valores, das nossas opiniões, dos nossos pontos de vista, daquilo que o indivíduo chama de eu acho isso, eu penso aquilo, eu não mudo a minha opinião. Muitas vezes isso significa a casa rígida, aquele pensamento fixo, do qual a pessoa não se arreda. Quantas pessoas não saem de casa? Principalmente quando tem um convite para ir visitar uma outra morada da casa do pai. Quando alguém solicita e diz assim: existe vida além da tua morada. Pessoas com depressão, por exemplo, pessoas que estão passando por um momento difícil, elas não querem sair de casa. E não é só sair de casa da casa física, que também é um sintoma da depressão, mas não querem sair daquele ponto onde elas estão, a ponto de poderem ter ajuda de outras pessoas, de receberem uma ajuda médica, de receberem uma ajuda espiritual, uma ajuda psicológica, um apoio de alguém de fora. Todas as vezes que nós estamos arraigados no mesmo ponto, enraizados numa mesma posição,
significa que nós estamos morando numa casa da onde não tem portas nem janela, que é um lugar rígido dentro da nossa própria mente. Então, quando Jesus sai de casa, e ele ensina o tempo inteiro isso, a começar que Jesus não tinha casa, né? Jesus não tinha casa. O que é um grande ensinamento. Jesus não tem tempo de permanência. Jesus não tem igreja. Jesus não tem sede. Jesus caminha. E isso já é lírico. Isso já é bonito. Isso já é uma poesia. Isso já é um poema. Isso já é uma sinfonia. Ele caminha e se senta à borda do mar. Imagine a cena. Entra dentro de uma barca. Próximo congresso da Federação Espírita do Rio Grande do Sul vai ser dentro de uma barca na beira do Guaíba, já pensou? Jesus está lá, sentado. E aí então se reúne uma grande multidão. Imagine a cena, a parábola é isso, é imaginar a cena. Ele entra numa barca e ele começa a contar histórias. Parábolas são histórias. Por que será que a gente gosta tanto de histórias? Por que Jesus gostava e falava por parábolas? Porque ele sabia que quem guarda o ensinamento são as crianças. É a criança que está dentro de nós. Quando vocês saírem deste final de semana, provavelmente vocês não vão lembrar dessa primeira parte da palestra que eu fiz. Que eu falei do Pestalozzi, dos níveis natural, social, moral, depois peguei Kardec, falei Luiz Moraes, André Luiz, o cérebro e tal. Vocês vão ter uma ideia que eu falei alguma coisa meio por aí, mas não vou lembrar muito bem. Mas essa parte da palestra agora vocês vão lembrar. Porque eu estou contando histórias, falando sobre Jesus. A gente guarda a história. Uma criança, quando a gente quer a atenção dela, a gente começa a contar uma história. É por isso que o projeto Conte Mais tem tanto sucesso, porque as crianças adoram ouvir histórias. Mas não são só as crianças que gostam de ouvir histórias. São as crianças dentro de nós, é a criança dentro de nós, que continua existindo ou que nós a matamos. Então, é importante que ela esteja viva, porque realmente é esta história que vai permanecer. É isso que fica guardado dentro da nossa memória. E daqui a alguns anos, sobre o que ele fala, eu não sei, mas ele contou tal história. E Jesus sabia disso. Quando ele contava as suas parábolas, ele sabia que aquele ensinamento ficaria guardado e gravado dentro de todos, e da sua época e de todos os que viriam depois. Tanto é que nós estamos lançando um livro sobre isso, 2000 anos depois, para tentar entender o significado dessas histórias. Então, quando ele nos diz que o semeador saiu a semear, ele está nos falando de um movimento, ele está falando de uma iniciativa, ele está nos falando de uma ação na direção de algo que está para ser conquistado. Esta parte nós poderíamos alongar muito. No livro do Semeador dos Talentos, eu dedico um tempo para nós refletirmos o que aconteceu com Paulo de Tarso, na sua relação, quando ele passa de Saulo a Paulo, essa transição do humano enrijecido, do Saulo, homem, território pedregulho, né? Nós fizemos uma analogia entre os vários territórios da parábola do semeador, que ele nos fala do território pedregulho, espinheiros, como foi lembrado pelo nosso Godinho, e a terra fértil, e nós encontramos dentro de nós esses territórios também. Muitas vezes nós somos pedregulhos, outras vezes nós somos espinheiros, e eventualmente nós somos terra fértil. Então Saulo, enquanto Saulo ainda, ele é um indivíduo pedregulho, né? Tanto que ele usa pedra para apedrejamento, apedrejar Estevão, e depois perder o grande amor dele, Abigail, na sua existência, jogando fora aquela oportunidade de viver o humano, de viver o grande amor, de ter um relacionamento afetivo, de conhecer Jesus através da afetividade, juntar o seu conhecimento com as suas potencialidades, outras que estavam adormecidas dentro dele. E quando ele encontra
na estrada de Damasco, uma experiência profunda com Jesus, já cansado e exausto, ele entra em contato com a terra fértil que estava dentro dele, precisando daquele conflito extremo que ele passa a viver naquele instante. E é aí então que Saulo se transforma em Paulo. A troca é uma letra só, de Saulo a Paulo, mas as grandes transformações na nossa vida são a troca de uma letra, quando nós fizemos pequenas modificações dentro de nós que fazem toda a diferença. É por isso que na parábola do semeador, quando Jesus nos fala desses territórios, ele está nos ensinando que essas mudanças, elas vão se processando dentro de nós, mesmo que a gente não perceba. Mas indo além, vamos encontrar um nível que está ainda para ser aprendido e desenvolvido dentro de nós, que é a nossa relação com Deus, né? Dentro do estado moral de Pestalozzi, das leis morais de Kardec, a lei de adoração, da justiça, amor e caridade e da perfeição moral. A adoração, a oração, as práticas espirituais, o exercício da caridade, vão nos sensibilizando para vivermos uma outra possibilidade dentro de nós, que nos fala do nosso nível divino que já está dentro de nós, o reino de Deus dentro de nós, que já está guardado dentro de nós, mas que precisa ser provocado, precisa ser estimulado, precisa ser acionado, porque se ficarmos apenas no nível do humano, apenas no nível do relacionamento, nós não atingimos as culminâncias do nosso estado mais nobre, do nosso campo mental, que precisa de esforços, de investimento para desenvolvermos as nossas condições mais criativas. É por isso que quando Kardec nos oportuniza o entendimento das leis morais em suas várias gradações, ele está nos trazendo a oportunidade de estudar por uma linguagem racional, por uma linguagem compreensível, esses processos todos que as religiões, as tradições já haviam falado, mas que o Espiritismo nos dá mais elementos para entendermos com clareza. E em Jesus nós encontraremos algumas passagens, entre centenas de passagens, que nós destacamos algumas, para vermos que esse nível, quando Jesus nos fala, ele está exaltando, ele está enaltecendo o nosso potencial de relacionamento divino, de relacionamento com a nossa matriz de ligação com Deus mais nobre que está dentro de nós. Da vez que ele nos disse: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ele está nos ensinando através disso algo muito diferente, né? Que é exatamente avançarmos além do nível de amor, de reciprocidade, de retorno, de estarmos recebendo à medida que damos. Está nos ensinando que é possível a nós humanos avançarmos e amar assim como Ele nos amou. Uma outra passagem de Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Existe uma passagem no livro de Humberto de Campos, Contos e Apólogos, que vale a pena ler, que se chama A Última Tentação. É muito lindo esta passagem, porque fala de Jesus na cruz. Quando Jesus está crucificado, fala Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, que Jesus percorreu um olhar por os seus amigos, procurando um olhar conhecido, porque ele estava se sentindo saudade dos amigos, diz Humberto de Campos. E ele não encontrou quase ninguém ali, porque aqueles que ele havia acompanhado durante a vida toda ou haviam fugido, ou estavam com medo, ou estavam assustados e não estavam ali com ele. E ele então teve saudade. Humberto de Campos conta que ele citou um de quem ele teve saudade. A sua mãe estava ali, né? João estava amparando a sua mãe, mas para ele, Jesus, não havia ninguém. Não havia ninguém. E ele chora
Jesus chora de saudade dos amigos. E naquele momento que ele chora de saudade dos amigos, surge no meio daquele povo a figura de um espírito terrível, que já havia tentado Jesus no deserto. É um espírito duro, mau, e que olha para ele e diz assim: onde estão os teus amigos? Todos te abandonaram. Aí estás tu, sozinho, sofrendo as dores de todos os abandonos. E aqui estou eu. Estou aqui para te oferecer todas as glórias do mundo. Desce daí. Tu sabes que tu pode sair daí, porque tu tem todos os poderes para sair daí. Abjuga e abdica de tudo aquilo que tu falaste. Vem e junto comigo vamos ganhar todos os poderes da terra. Jesus olha nos olhos desse espírito. Imagine a força desse espírito, que foi capaz de confrontar Jesus. E quando Jesus olha para ele, levanta o olhar a Deus, olha toda a multidão, desvia o olhar daquele espírito e então diz essa frase: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E naquele momento, diz o Neto de Campos, que o céu se abre num panorama infinito, e uma cortina de anjos em festa recebe Jesus na glória do reino dos céus. Até aquele momento, os céus estavam fechados. No momento que Jesus entrega-se a Deus e supera a sua última tentação e vence a sua última tentação, ele retorna à casa do Pai, ele retorna à convivência dos anjos, e ele nos ensina que dentro do humano, nós, todos os dias, quando nós escolhemos a dignidade da nossa relação com Deus, nós estamos abrindo a cortina de possibilidades novas para uma vida cheia de esperança que de vir a ser na nossa caminhada. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais se quiserdes, porque o reino de Deus está dentro de vós. Essa passagem é linda porque Jesus não se coloca fora do humano. Ele diz que nós temos igualdade de condições, obviamente obedecendo o nosso nível evolutivo, mas o potencial da semente é o mesmo pelo qual ele já percorreu. Então ele diz que o reino de Deus está dentro de nós, culminando assim um processo educativo quando ele diz assim, que as nossas orações, que a nossa relação com Deus não deve ser uma relação de um Deus fora de nós, mas deve ser uma relação de um Deus em parceria dentro de nós. E para concluirmos a nossa fala, nós então vamos colocar, para fazermos juntos aqui, a reflexão de uma das mais belas orações que já foram escritas em todos os tempos, porque foi escrita pelas mãos de um dos discípulos, dos apóstolos e dos enviados mais dignos e puros de Jesus, que foi São Francisco de Assis. Porque diferente de todas as orações, ou de grande parte das orações que nós estamos acostumados a fazer, nas quais a gente pede para que Deus recorra e socorra a humanidade e a nós mesmos, Francisco de Assis nos ensina que Deus é um parceiro. Deus não deve ser uma força fora de nós, mas uma força dentro de nós nos impulsionando para a ação. Deus da oração é o Deus que nós pedimos, mas o Deus da ação é o Deus que conta conosco para uma parceria de instrumentos. É quando Ele nos ensina que nós devemos aprender que nós somos instrumentos da paz, instrumentos do amor, e que nessa parceria divina nós nos revelamos aqueles realmente seguidores integrais do que Jesus nos ensinou. Foi quando Ele nos diz: Senhor, fazei-nos instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro,
houver tristeza, onde houver trevas, vejam que interessante. Não mais assim, Deus leva alegria, Deus leva a esperança, Deus leva a luz, porque todas as vezes que nós lembramos que Deus tem que ir a algum lugar, parece que a gente ouve uma voz dele dizendo assim: vai tudo. Vai lá, Deus, vai nos presídios, vai tudo. Vai lá visitar, muita gente faz prece para mim, vai tudo. Porque é parceria. E Francisco de Assis fala com Jesus e diz: ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender, amar. Por quê? Porque é perdoando e é morrendo. Sim, é morrendo Saulo e se nasce Paulo. É morrendo na miséria humana que se nasce na parceria com a divindade. E tomara, meus amigos, que ao final desse seminário nós possamos sair daqui, desse encontro, desse congresso, dizendo com todas as forças da nossa alma: Senhor, fazei-nos muito obrigado. Eu achei